Seja bem-vindo, você que veio à nossa casa pela primeira vez, se sinta em casa. Só não perca a atenção do culto, que vai ser bem importante nós falarmos de coisas aqui hoje. Então abra a sua Bíblia, seja ela de papel, digital, em Mateus capítulo 5. Os irmãos do louvor, muito obrigado. Pastor Luiz, muito obrigado, que Deus abençoe. Para quem não sabe, o Luiz é pastor também. Aí, ó. Vamos lá, gente? Mateus capítulo 5. Quem estava semana passada aqui? Falamos sobre as bem-aventuranças. Estamos falando nesse tempo, e algumas semanas nós começamos a falar sobre o Sermão do Monte, que alguns dizem que é o coração do Evangelho. Então pensa comigo, você tem um coração, beleza? Se o teu coração para de bater, o que acontece? Morre. Então precisamos entender, à luz das Escrituras, o que é o Sermão do Monte. Então aqui estão baseados os principais ensinos de Jesus. Não são somente esses ensinos, mas os principais assuntos tratados de maior necessidade que Cristo teve, Ele trouxe através do Sermão do Monte. Então pensa comigo, um sermão tem um início, um filme tem um, e eu não quero ser hoje, usar esse sermão como um sermão chato, entendeu? Eu quero tentar sermão para você, amém? Fala para quem está do seu lado, sermão, de quem precisa, aleluia, porque a palavra de Deus, Guilherme, é as boas novas. Boas novas, irmãos, boas novas, aleluia, então é boas novas, não é ruim notícias, mas é as boas notícias do Senhor. Vira para quem está do seu lado, diga bem bonito para ela, quem está trabalhando também pode virar, pode falar, para nós não perder o fio da meada. Pergunte para ela assim, me defina em poucas palavras, o que é o amor para você? Pode responder, responda. E os namorados vão falar, é você, meu amor. Aí eu vou falar, cara, é você também, meu amorzinho, não mais que Jesus. E pergunte faça outra pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela assim, será que Deus mudou de humor do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Pergunte para ela, você vai perguntar isso para mim, né? Eu sei que você não gosta muito, mas vamos lá, para nós interagir. Pergunte para ela assim, em qual ou em qual posição a lei de Deus deve estar? Pergunta para ela, a lei de Deus ainda existe? Uau! A pergunta é, será que a lei de Deus findou com a graça? Será que nós vivemos tudo na graça agora? Alguns pregando a hipergraça, teologia do coaching aí e tudo mais. E a pergunta que não quer calar é, o que Jesus pensa sobre isso? Eu li há muito tempo atrás, há uns 3 anos atrás, um livro que se chama, um livro muito antigo, precisa ser um livro para você ler também, que se chama Em Seus Passos, o que Jesus faria? E esse autor, ele trata toda a sua vida com essa pergunta aqui. Então, por exemplo, assim, perguntas que nós temos diariamente, em vez de você perguntar para o pastor, para o seu amigo, em vez de você perguntar às vezes para o seu irmão da igreja, você faz essa pergunta, em meus passos, o que Jesus faria? Vou dar um exemplo, eu quero fazer uma tatuagem, o que Jesus faria? Eu quero prostituir, o que Jesus faria? Eu quero ser chatão, o que Jesus faria? Será que ele vai ser chatão também? Então é bem legal esse livro, eu aconselho você também, mas aqui é título de introdução mesmo, e eu quero te mostrar pela palavra de Deus essa noite, por isso que eu pedi para você abrir, você já abriu a Bíblia aí? Mateus capítulo 5, versículo 17, pessoal que está em casa, abra a sua Bíblia também, que está no Facebook, Mateus capítulo 5, versículo 17, pode baixar um pouquinho para mim, meu querido. Eu quero mostrar para vocês hoje o que o Sermão do Monte fala sobre a lei de Deus, amém? Então vamos começar? Versículo 17, quem quiser acompanhar no Data Show, fica à vontade, eu tenho uma TV aqui super tecnológica, né, João? Cadê o João? Cadê o João?
Cadê? Ah, lá ele, lá. Irmãos, isso aqui foi uma oferta do nosso irmão aqui para a igreja. Você pode dar um aleluia ou não? Aí, pô, pastor, ele deu uma TV. Não, ele serviu a comunidade, porque essa TV está servindo nós de um jeito. Então não se trata a quantidade, se trata o coração, né, João? E aí eu nem pedi para o João a TV. O João veio aqui falando, pastor, quer saber? Posso falar, João? Posso ou não? Gente, ele ficou com uma TV, uma tela lá no trabalho dele, VGA, e deu a HDMI para nós. Daí ele pensou assim, para o Senhor tem que ser o melhor, né? Eu falei, se é o Senhor que está falando, amém. Mas vamos lá, versículo 17, Mateus 5. Não pense que... E aqui eu estou pulando do 17, porque a gente tratou do versículo 1 até o 16 semana passada. Só quero refrescar a tua memória. Nós falamos muito semana passada sobre... Quem estava aí? As bem-aventuranças, que significa as normas do reino de Deus. Então, nós falamos das beatitudes, das bênçãos, e bem-aventurado significa ser abençoado. Então, não é aquela moeda de troca, eu faço isso para ganhar isso. Não, eu sou isso, e por eu ser isso, aí eu sou abençoado e afortunado. Amém? Então, nós falamos sobre isso. Falamos semana passada sobre isso. E nós finalizamos do verso 13 ao 16, o testemunho do reino, em sermos sal da terra e luz do mundo. E por que Jesus ele fala sal da terra, terra, luz do mundo, mundo? Porque tudo isso nós precisamos testemunhar agora. Não na era que nós vamos ter com o Senhor, é agora. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ou tu é ou tu não é. Ou tu é luz, ou tu é treva. Ou você é sal, ou a Bíblia fala que você não vai prestar nem para ser jogado no lixo e ser pisado. Uau, pastor, sério? Sim, sério. E aí nós vamos continuar aqui, versículo 17, diz assim, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu quero que você repita isso comigo. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então a lei de Deus permanece. Já vamos falar sobre isso. Verso 18, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, algumas traduções estão escribas, é a mesma coisa, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, qual é um dos grandes erros que a nossa geração enfrenta? Não termos o entendimento real e o propósito real do que a lei significa para nós. Então, vivemos em uma nova aliança, sim ou não? Vivemos uma nova aliança com melhores promessas? Vivemos o tempo da graça? Sim, meus queridos. Mas para que até a gente chegasse ao tempo da graça, houve o tempo da lei. Amém? Então Jesus, ele fala sobre isso, de uma forma assim, pancada, irmão. E ele já começa falando no versículo 17, eu não vim para destruir a lei e os profetas, ou seja, eu não vim para destruir o Antigo Testamento, aquilo que os profetas profetizaram acerca de mim mesmo, Messias. Eu não vim destruir, mas eu vim para cumprir. Que coisa incrível! Então Jesus, de uma forma muito categórica, ele explica para nós acerca da Bíblia. Qual é o lugar da lei? Diga, aqui, fala aqui. Frisa aí no seu papel, no seu bloco de notas, coloca aí um asterisco, coloca aqui Jesus. Mostra o lugar que a lei deve ter na minha vida. Mas a pergunta antes de tudo é, o que é a lei? Será que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros? No grego chamado de Torá, no grego de Noma? Será que a lei é aquilo que os profetas profetizaram? Sim. Mas a lei também pode significar
princípio, mandamento e instrução. E tudo vai depender do uso e do contexto que a lei se aplica. Amém? Então o que Jesus quis dizer por lei no Sermão do Monte? A totalidade do Antigo Testamento. Até porque, meus irmãos, Jesus não tinha o Novo Testamento. Jesus tinha o Antigo Testamento. E aí os escribas, os mestres da lei, os fariseus, estavam ali só esperando Jesus falar sobre a lei. Jesus começa falando do Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, mas eles não se dão conta que a lei já apontava para ele mesmo. Então Jesus veio para cumprir a lei. Repita, Jesus veio para cumprir a lei e não destruir. Se os fariseus tivessem ao menos dado ouvido para aquilo que Jesus tinha falado, Luiz, eles iriam ver que todas as bem-aventuranças que Jesus tinha falado tinha aplicação dos estudos do Antigo Testamento. Então Jesus não tirou aquilo do nada. Jesus tinha um molde, Jesus tinha um padrão. Segunda coisa, se nós quisermos saber aquilo que é lei de fato, sabe o que nós precisamos fazer? Não olhe para quem está do seu lado, olhe para Jesus. Você quer entender o que é a lei de Deus? Olhe para Cristo. Amém? Jesus, ele faz o uso dessa lei na sua vida, Luiz, porque ele cumpre a lei. E de que forma? Primeiro, Jesus cumpre a lei em sua doutrina e em seu ensino. Então Jesus em nenhum momento enfraqueceu a lei, pelo contrário, ele libertou da jaula dos fariseus, trazendo uma clareza de significado e interpretação bíblica. Então preste atenção, Jesus, ele realça a lei de Deus, para que nós de fato sejamos iluminados pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Então isso é muito interessante. Jesus cumpre a lei em suas obras e seu estilo de vida. Então Jesus, com o seu estilo de vida, demonstra o que é ser um homem segundo o padrão e a lei de Deus. Então Jesus em nenhum momento carregava a lei nos seus ombros como algo pesado, mas ele servia e ele fazia a vontade de Deus, porque agora ele fazia aquilo com o coração. Então aqui nós aprendemos algo com o Senhor. Você quer que a sua vida cristã não seja pesada? Pode responder. Faça de coração. Porque quando nós começamos a fazer só da boca para fora, em rituais, em liturgias, a gente começa a fazer só porque tem que fazer, começa a pesar. E era isso que os fariseus viviam, era isso que os mestres da lei faziam. Então Jesus, ele amava fazer a vontade de Deus, e a comida de Jesus era fazer a própria vontade de Deus. Jesus cumpre essa lei com a sua morte. Por quê, pastor? Porque se nós observarmos pela palavra de Deus, toda transgressão de lei resultava em morte. Romanos 6,23 diz, o salário do pecado. O que é o pecado? Transgressão de lei. Então sobre a morte de Jesus, ele cumpre a lei, porque aquele lugar na cruz era para nós estarmos, mas Jesus, se fazendo justiça de Deus e cumprindo toda a lei de Deus, agora ele nos absolve diante do Senhor. Aleluia! Ele se faz culpado em nosso lugar, mesmo não sendo culpado. E aí ele clama diante da cruz e diz, Deus meu, por que tu me abandonastes? Porque é isso que acontece quando a gente transgride a lei do Senhor. A gente rompe com Deus. Não há mais comunicação entre o céu, entre Deus e o homem, aleluia. E foi isso que Jesus experimentou na cruz. Quando ele transgrediu a lei, no sentido que ele se ofertou em sacrifício a nós, ele agora recebe as densas trevas do inferno, e ele fica longe do Pai. A primeira vez que Jesus fica longe do Pai é na cruz. E aí Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele havia transgredido a lei. Mas nós sabemos que depois do terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte.
E Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, aleluia. Então, meu querido, se isso não é uma boa notícia para você, você ainda precisa se converter, ou conhecer Jesus. Então Jesus veio cumprir que lei, pastor? A lei de Deus. E que era essa lei? A lei de Deus nós poderemos dividir aqui, e eu quero que você repita isso para não se esquecer. Diga, lei cerimonial. Primeiro. Diga, segundo, lei civil. Terceiro, lei moral. E Jesus cumpriu a lei cerimonial. Porque agora nós não precisamos mais oferecer no altar um animal, um cabrito. Agora Jesus se apresenta como o Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo, e através do seu sangue precioso na cruz, Ele cumpre a lei cerimonial. Não precisamos mais um cordeiro aqui, porque temos o Cordeiro de Deus nos céus. Ele se apresentou como o perfeito sacrifício em prol da nossa vida, então ali Ele cumpre a lei cerimonial. Esse é o primeiro princípio. O véu se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos, Luiz. Acesso direto ao Pai, aonde nós podemos falar pelo Espírito Santo, Abba Pai, Paizinho querido. Então nós não precisamos mais depender do pastor aqui para pedir oração, para terceirizar minha vida com Deus. Eu fecho a porta do meu quarto e eu oro no meu secreto, e eu encontro esse Deus vivo e verdadeiro. Então Ele cumpre essa lei cerimonial. Segundo, Ele cumpre a lei civil, porque muitas leis eram direcionadas ao povo de Israel, ao povo judeu. Mas aí Jesus fala, olha, por vocês recusarem o Evangelho, o Messias, eu próprio, os últimos que eram gentios, ou seja, os não judeus, agora se tornam os primeiros. Quem é a igreja dos gentios? Aqui somos nós. Tá aí Israel vai ser restaurado no fim dos tempos. Mas aqui Jesus Ele cumpre também a lei civil, porque agora a salvação não é somente para um povo em específico, Israel, mas agora a salvação é para toda a humanidade, tribo, raça, língua. E essa salvação está em acesso à nossa disposição, aleluia. E terceiro, pastor, aqui que entra o negócio, que muitos confundem. Jesus cumpriu a lei moral? Sim. Porque através da sua vida Ele mostra qual é o padrão de vida que nós temos que seguir. Mas deixa eu te falar, matar ainda é um pecado? Então você precisa cumprir, então é lei. Adulterar ainda é pecado? Então você precisa continuar obedecendo a lei moral. Cobiçar a mulher do próximo, eu estou falando só os 10 mandamentos, tá? De Moisés. É pecado ou não é? Cobiçar a irmãzinha do culto, eu vou olhar, eu vim, pastor, para dar uma zoiada, já pega o passaporte para o inferno e vai junto. Pastor, a lei moral nós temos que cumprir, Gui, porque nós somos seres caídos, meus queridos, e nós estamos num processo de santificação. Ou seja, todos os dias nós estamos aprendendo à luz das Escrituras, do conhecimento da verdade, e através disso nós estamos se libertando. Então, quem aqui fazia uma coisa errada agora não faz mais? Mas foi por causa de você ou porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida? É isso, meu querido. Então o Espírito Santo traz agora aquilo que anteriormente os outros não tinham. Até porque o Espírito Santo no Antigo Testamento não habitava nas pessoas como nós agora. O Espírito Santo só visitava. Então era impossível para o homem no Antigo Testamento cumprir a lei. Mas agora nós conseguimos cumprir a lei, porque nós temos a lei do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Aleluia! E aí Jesus, Ele pega os 10 mandamentos e Ele resume em um só. Marcos 12, 29 a 30. Amarás o Senhor teu Deus. Fala aí. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como? Mas peraí, da onde Jesus tirou isso? Deuteronômio 6:5. Então, a lei do Antigo Testamento, a Torá, ainda permanece. Jesus só trouxe uma clareza maior. E trouxe que o amor, Gui, quem está em casa, é o elo da perfeição.
Porque não adianta nada nós sermos espirituais, evangélicos, au, xarabacanda, arabanai, se nós não tivermos o amor. O amor é o elo. A graça é o amor de Deus sendo liberado a nosso favor, sem a gente merecer. Esse é o amor liberado. Então, meus queridos, Jesus cumpriu a lei moral, sim, mas ainda nós continuamos cumprindo essa lei moral até o fim, até nós atingirmos a perfeição. Como assim? A maturidade em Cristo Jesus. Amém? Você entendeu isso? Jesus cumpre isso em seus discípulos, porque agora Ele não escreve numa tabuinha de pedra o que os discípulos deveriam fazer. Jesus escreve no coração dos discípulos aquilo que eles devem fazer. E essa é a lei que nós temos que cumprir. Não é mais na pedra, mas é no nosso coração. Jeremias 31, 33 diz que agora Jesus nos daria um coração de carne e nós iríamos obedecer aos mandamentos do Senhor, a lei, porque nós amamos isso e não porque é mais um fardo sobre a nossa vida. Amém? Então a lei de Deus não é uma regrinha para você obedecer, mas é um privilégio, uma obediência do nosso coração, que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Então o que é amar, pastor? Cumprir a lei. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal com o próximo, portanto o amor é o cumprimento, repito, o amor é o cumprimento da lei. Aleluia. Então você que é verdadeiro cristão, vira para quem está do seu lado e diga assim: eu como verdadeiro cristão, desfruto da lei de Deus, porque não é um peso, é algo que o Espírito Santo me ensina todo dia. Continuando, verso 20, eu quero voltar ao verso 20 que ele diz: pois eu lhes digo, eu fui até o 20, vou repetir o 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino. Sabe qual que era a frasezinha deles naquele tempo? Eles falavam assim: olha, se tiver que 2 homens serem salvos e ir para o céu, os 2 únicos homens que vão se salvar são os mestres da lei e os fariseus. Então, pastor, por que houve uma mudança de aliança entre o Velho Testamento e o Novo? Porque preste atenção, ser salvo para eles, fariseus, era como se fosse algo profissional, e nós não somos salvos pelas obras, ou seja, só em obediência à lei. O que nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, por mais que nós caminhamos uma lei moral, nós não vivemos embaixo desse jugo da lei. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir no culto, eu tenho que abrir o culto, eu tenho que orar todo dia. Não, irmãos, quando eu nasço de novo em Cristo Jesus, o Espírito Santo começa a habitar na minha vida, há um novo nascimento, as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. E aí agora, para mim vir na igreja, congregar com os meus irmãos é um privilégio, é uma alegria. Eu orar ao Senhor todos os dias, é eu ter intimidade e relacionamento com Deus, então não é mais peso. Jesus agora, Ele não me salva por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou nele. Porque a minha natureza agora é transformada de pecador, condenado ao fogo do inferno. Em Cristo Jesus eu sou perdoado, justificado, reconciliado, salvo, abençoado. E aí eu não sou mais azarado porque eu estou em Cristo. Azarão, brincadeira, você não é mais. Então, meus irmãos, nós temos que entender que quando Jesus ele fala, verso 20, que se a nossa justiça não exceder, ou seja, não ser mais do que os fariseus e os mestres da lei, o que Jesus está falando? Jesus está falando assim: olha, eu não quero que a justiça de vocês seja algo superficial, fazer por fazer. Eu quero que a justiça de vocês seja de coração. E Jesus ele coloca o nível que nós temos que caminhar mais alto do que o Antigo Testamento. Alguns irmãos estão ainda falando: meu Deus, será que eu tenho que dar dízimo? 10%? Não, agora você tem que dar 100%.
Porque agora você tem que renunciar a você mesmo, dá tudo que você tem. Se Jesus pede seu dinheiro, dá. Se Jesus pede seu tempo, dá. Se Jesus pede a sua energia, dá. Dá com alegria. Não por peso, não por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Oh, o pastor quer meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro nenhum, os meus bolsos estão tudo furado. Eu quero o seu coração. Jesus quer o seu coração. Então a lei não poderia fazer isso, por causa da dureza do coração de Moisés. Mas agora nós podemos fazer, porque o nosso coração é um coração novo. Um novo. Que coração novo? Um coração novo pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, vamos pensar assim. Nós somos iluminados pela luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Então nós não temos que pensar assim, quanto mais luz, mais eu tenho que caminhar na luz. Não entendi, pastor. Quanto mais luz, mais eu tenho que amar a Deus. Quanto mais claramente eu vejo o perdão de Deus sobre a minha vida, mais eu preciso trabalhar para a sua glória. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então a pergunta que não quer calar: a lei é o problema? Sim ou não? Não, o problema é nós. Nós que transgredimos a lei. A Bíblia fala em Romanos 7,12 que a lei é santa, justa e boa. Mas o problema é que eu não sou. Mas em Cristo eu sou. Então, irmão, Jesus não está falando que Ele quer a sua perfeição. Eu nunca mais eu posso errar. Se eu colocar uma pessoa... Jesus já pagou todos os seus pecados. Mas agora não queima o filme. Está entendendo? Um aleluia? Um glória a Deus, quem está em casa aí também? Amém? Então, irmãos, às vezes as pessoas confundem isso. Não, em Cristo eu estou de boa. Agora eu tenho uma carteirinha do sexo livre. Agora eu tenho uma carteirinha de ser hipócrita. Cara de pau. Não. Não é porque Jesus te salvou, te reposicionou, te reconciliou com Deus que você tem que bagaçar. Não, você não vai bagaçar. Você vai viver uma vida digna de ser imitada. Porque agora você é a luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Então a lei nunca foi dada para salvar. A lei só veio como tutor e custódia de Cristo. Porque a lei apontava para quem? Irmãos, eu vou ilustrar uma coisa aqui. Vem aqui, minha esposa querida, abençoada, maravilhosa. Aprecie com moderação os solteiros. Ela é muito bem casada comigo. Né, meu amor? Imagine que ela vai no restaurante comigo e ela come pra caramba. É magrinha, mas meu Deus, misericórdia, as canelinhas. Ela tá dando umas risadinhas bem irônicas aqui. Depois em casa ela vai falar pra mim: tu me paga, hoje não tem porque você fez. Então assim, vamos lá. Imagine que no jaleco dela Ô Elvis, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, vamos lá. Imagine que nessa jaqueta de couro. Vamos lá. Ela saiu do restaurante, comeu pra caramba. Macarrão ao molho carbonara. Não, ao molho parmegiano, que dá mais zica, né? Isso. Aí tem um molinho aqui. Aí eu sou... Fica aqui. Não sai daqui. Aí eu sou amigo dela. Imagina que eu não sou... Não, eu sou o marido dela. E aí eu chego pra ela e eu falo: amorzinho, tá sujo. Tá, e aí, pastor? Daí, deixa eu me esqueci até da ilustração. Pensa que eu sou a lei e ela é a graça. E ela se chama caris. Grego, graça em grego é caris. Uau, que revelação, irmão! Meu Deus do céu! Essa aí,
Tá louco. Vamos lá. Eu sou a lei, ela é a graça. E daí, meu irmão, a lei chega e fala para ela, viu, você está sujo. Ela vai ficar brava comigo? Sim ou não? Não, né, irmão? Mulheres são muito detalhistas. Ela vai falar assim para mim, nossa, obrigado, amor. Você falou que, né? Mas eu vou poder limpar para ela? Vamos pensar que a lei não pode limpar. Aí o Espírito Santo vem e limpa. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Muito obrigado, meu amor, maravilhosa. Senta lá. Imagine que sujou de molho, foi na frente do espelho. O espelho já na hora mostrou que havia uma mancha de, né, de tomate ali, parmegiana na jaqueta de couro. Ela vai ficar brava com o espelho? Não, ela vai dar um beijo no espelho. Ah, maravilhoso espelhinho. Mas o espelho não pode fazer nada, ele não pode sair e ficar real, pá, e limpar o molho. Então, meus queridos, a lei é isso, ela é boa, mas ela revelou algo em nós que não era bom, entendeu? Agora você entende? Então o problema não estava na lei, estava em nós. Mas aí Jesus vem e limpa. Então a lei estava apontando sempre para Jesus. Repita assim, a lei revelou o nosso problema, mas a graça, Jesus, trouxe a solução completa. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! E aí Romanos 3,31 diz, então anulamos a lei pela fé? Porque daí é pela fé, não é pela fé em Cristo? A lei já era. E aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então fica claro isso para você? Vamos continuar? Verso de número 21. Meus irmãos, se não der tempo hoje, nós vamos pular para a semana que vem, não tem problema. Pode ser? Vocês têm que comer depois, né? Vocês comem, né? Verso 21, vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Aqui Jesus ele começa a dar uma introdução às leis. E ele usa 6 ilustrações. E dentro das 6 ilustrações, ele usa 3 mandamentos dos 10 mandamentos de Moisés da lei, para mostrar e trazer clareza aquilo que deve ser feito. Olha que legal isso. E aí ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca. Sabe o que significa raca? Idiota. Seu idiota. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus está deixando claro uma coisa aqui para nós. Assassinato não é só quando eu tenho uma faca na minha mão. Dá um facaço para quem está do seu lado. Faca aí. Mas Jesus, Ele está elevando o padrão de matar, porque não matar é o 6º mandamento, não mate. Jesus mostra agora as exigências que são muito maiores, que nós temos que viver aqui. E nós podemos ser inocentes com uma faca, mas podemos matar os nossos irmãos tem irmãos que já matou a guerra inteira já, né? Então assim, toda a raiz de maldade está onde? No homicídio, o desejo de matar. Faz com que um homem moralmente zeloso, como eu e você, se torne como um assassino de verdade. Às vezes é um assassino de sonhos, às vezes é assassino de Jesus também, que daí ele mata tudo, mata até Jesus. Ele queima o filme de Jesus e mata de vez. E aqui, isso aqui é muito duro. Vou fazer uma pergunta, você responde se quiser, mas seja sincero com você, amém? Seja pobre em espírito hoje. Tenha humildade para reconhecer isso. Será que você em nenhum momento ficou irado com alguém? E desejou inconscientemente, lá na sua mente, falando assim, tomara que morra.
essa megera desgraçada. Tomara que se esfole a cara no asfalto, quebre o tal, como é que é o salto? Olha o taco, o que eu estou com o taco? Jesus livre. O salto e morra. Você é um homicida. Jesus ficou irado, irmãos? Sim. Mas Jesus ficou irado com o pecado e a injustiça, e não com as suas coisas pessoais. Então nós somos muito apressados de ficar irados quando nós somos pessoalmente confrontados e ofendidos. Mas nós somos tardios e lentos quando, no sentido de ira, quando nós vemos um pecado e uma injustiça sendo praticada, Luiz. Aleluia, irmão! Então, para falar mal dos outros, meu Deus, a fofoca e a... Mas para tratar a injustiça e o pecado, eu não vou falar nada. Está se matando junto. Então é isso que Jesus traz nesses versos aqui. Vamos continuar? Verso 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta a Deus. Então aqui Jesus está falando de uma pessoa que faz os seus deveres religiosos, a oferta é um deles, amém? Mas ele ofende o seu irmão, e Jesus ele insiste em falar, é muito mais importante vocês estarem em paz e reconciliado com o seu irmão, do que vir trazer uma oferta e um dinheiro diante do altar. Não entendi. Jesus está muito mais interessado na sua reconciliação, no seu coração, na sua consciência, do que um ritual, uma liturgia, um dever religioso. Esse é o primeiro exemplo. Segundo, na mesma linha, verso 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse é o segundo exemplo de reconciliação. Irmãos, quando Jesus nos reconcilia com Cristo, com Deus, ou seja, faz as pazes com Deus, a Bíblia fala através de Paulo que nós recebemos de bandeja, de bônus, o ministério da reconciliação. Você pode repetir isso aí? Ministério de reconciliação. Então você que não tem um ministério na igreja, já tem um, ministério da reconciliação. Você que fica, ai como eu queria cantar, ai como eu queria pregar. Então vem, você vai ver que benção que é. Mas nós recebemos o ministério da reconciliação. Então nesse segundo exemplo, no primeiro e no segundo, que ele trata disso, desse exemplo e desse tema de reconciliação, a Bíblia fala que na época de Jesus, quem não pagasse uma dívida, iria para a prisão. Então Jesus fala, olha, se reconcilia com o teu irmão a caminho, porque depois que você chegar diante do tribunal, o juiz vai sentenciar aquele caso, e você vai ser jogado na prisão, você não pagou a dívida. Então, vamos pensar assim, será que Jesus não está falando de um tribunal celeste, ou seja, dos céus, que condenará os culpados à prisão, ao fogo do inferno? E quais são as dívidas, pastor? As ofensas pessoais. Como assim, pastor? Eu vou dar um exemplo aqui. O Espírito Santo, às vezes, ou hoje, não trouxe ao seu coração e à sua memória pessoas que você precisa pedir perdão? Mas eu não fiz nada! Não é primeiro assim? Não é isso que você fala? Eu sou o justo juiz, eu não tenho pecado! Não fiz nada, não interessa. Cristão
tem o ministério da reconciliação. Se o cristão é perdoado, agora ele precisa perdoar, irmão. Então qual é a dívida? A ofensa pessoal. Então por isso que Jesus fala, se você estiver trazendo a tua oferta diante do altar e se lembrar, e o Espírito Santo lembra, que você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e aqui irmão, pode ser da igreja, pode ser do trabalho, pode ser da tua casa, pode ser tua namorada chata pra caramba, pode ser, sabe o que você tem que fazer? Largar a tua oferta e se reconciliar com Ele, porque se você vir aqui ofertar, Deus não aceita, você está em dívida com o Senhor, e por isso você será condenado. Oh, que palavra dura. Irmão, cristão não se ofende, cristão não briga na igreja, é excesso de comunhão. Ou vai dizer que na igreja você acha que não tem treta? Igreja é um lugar igreja é um lugar que vai ter treta no mundo. Para que vocês estão me olhando assim? Ai, pastor, nunca tive treta ainda, diz o Senhor. Irmão, igreja é um lugar onde as pessoas estão sendo transformadas. Amém? Na igreja tem o bebezinho na fé, tem a criancinha, tem aquele que já é jovem, já acha que é forte, bate em todo mundo, daí toma uns paulaços, cai, daí... Tem os mais tio chato, que nem o pastor Mano, eu sou o tiozão chato da igreja. Ó, pastor, tá aqui a palavra, fala você. Eu falo aqui para os meninos, pô, você só larga um pepino para eu resolver. É, porque tu é o pastor da igreja. Eu esqueci que era pastor. Então os dois exemplos aqui nesses versos, Bianca, tratam da inimizade pessoal que é condenada. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter paz com todos, inclusive com os nossos inimigos. Posso passar adiante? É 9 horas, dá uns 2 minutos. Vamos lá. Verso 27 ao 30 nós vamos ler. Eu estou lendo aqui por partes, tá? Para você entender. Eu estou sistematizando aqui para você entender. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. 7º mandamento dos 10. Qual é os 10 mandamentos? Sério, pastor? Eu pensei que nem precisava mais. Amanhã o Luiz vai... Não, segunda-feira vai ter a prova dos 10 mandamentos, Luiz, aqui na escola. Amém? Brincadeira. Vamos lá. Não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e para desejá-la, já cometeu? Safadão, você que curte no Instagram, aquela menina com os peitos de fora, você é um adúltero. Pô, poderia ser mais. Não, só para você. Já vai. Aí. Vou respirar. Aí os irmãos, nada contra a academia, eu sou professor de educação física. Você está vendo meu porte aqui? Eles pegam os celulares na frente do espelhão. Mas daí é aquelas regatinhas que aparece o peito até mais ou menos aqui. Aí ele é cara de pau. Ele colocar um verso bíblico. Ele dá em cima das menininhas na academia, irmão. Ele pega o WhatsApp da menininha depois do treino. Ele toma um whey protein, igual o pastor. E ele tira foto, Elvis. Entregue o teu caminho ao Senhor. Irmãs, tem para vocês também. Aquela roupa, né? Deus dará. Já tem os airbags dianteiro avantageado. Porque, cara, eu nunca vi, a nossa geração tá vindo assim, numa evolução, irmão. Parece que tá que nem os frangos, só no hormônio. 3 meses já tá, né? E aí as irmãzinhas da igreja, eu tô falando irmã,
irmã, irmã. Elas, daí o decote até aqui, né? Tá na moda, pastor. Tá na moda no mundo, você não é do mundo. Você precisa mas a roupa não fala quem eu sou. É, minha irmã? Quem falou isso para você? Então eu vou vir aqui de tanguinha pregar. Reveja o que você está fazendo com o seu corpo. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é para a glória de Deus, não é para ficar se exibindo para os outros irmãzinhos olhar e adulterar em pensamento. Aí a irmã, assim, os irmãos já são meio, né? Aí ela vai e posta aquilo lá. Aí ela faz igual o homenzinho, ela coloca um versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você, do fundo do meu coração. Use o seu corpo quando você for casada com o seu marido. Que essa vai ser a maior bênção, a maior loucura da vida. Eu posso falar isso. Casei virgem. E tenho muito orgulho de falar. E aí, meu querido, quando eu fui para a noite de núpcias, Harabacandaramana, eu não tive surpresinha nenhuma. Aí, vem, eu fui, irmão. Aí a terra prometida, a caixa de uva gigante, pêssego, E eu fui para abraço, mas depois do casamento. Pô, pastor, e aí? E aí, minha irmã querida? Não faça os seus irmãos pecarem. Aleluia. Porque também vocês provocam. Provoca. Vem para a igreja. Procura quem tem essa maturidade. Tirando às vezes pessoas que vêm pela primeira. E se você está aqui hoje, por favor, eu não estou aqui tentando te humilhar ou te expor. Não é esse o ponto. Mas você, irmã querida, que falou que aceitou Jesus, você não pode mais ter a mesma postura que você tinha no mundo. Tá, cara, vamos passar. Então assim, ele fala de nós não adulterarmos, amém? E ele fala assim, 29, se seu olho direito fizer pecar, arranque-o. Nossa, nós ia ter caolho aqui. E lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Por que ele fala do olho? Porque o olho é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o resto do corpo será? Então vamos dizer que os olhos é a janela do nosso corpo, amém? Que entra a luz. Se essa luz ela foi meio ofuscada, o resto também vai ser. Claro que ele não está falando literal, porque mesmo sem olho você pode cobiçar e adulterar, sim? Sem dois olhos. Ai meu Deus, estou pensando. Mas ele está falando de uma pureza de mentalidade, de coração, amém? E ele continua, se a sua mão direita fizer pecar, corte a lança fora, é melhor perder uma parte do corpo do que ir toda para o inferno. Ele está falando da mão por quê? Tocar, apalpar, trabalhar, amém? Então, muitos fariseus, eles achavam que estava de boa com Deus, mas na verdade, eles não estavam adulterando fisicamente, mas os seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas práticas, eles eram adúlteros tanto quanto aquele que tinha uma relação ilícita sexual fora do casamento. Pode subir, Luiz. Então, verso 31. Não, eu vou parar por aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Pô, pastorzão, eu queria até 10 horas, então vamos. Quem quer até 10 horas aqui? Hoje não. Mas o que eu quero falar com tudo isso?
a lei, Dwight Moody, ele fala uma frase, eu quero que você grave isso. A lei, ela me mostra o quão torto eu sou. E aí a graça de Deus, olha para cá, ela me endireita. A graça, quem é a graça? Jesus. Jesus, irmão. Eu estava todo tortinho. Eu andava meio assim, ó. Jesus veio e me pôs no prumo. Eu era um trem todo desgovernado. Jesus me pôs no prumo. Aleluia. Então nós podemos concluir que tanto a lei quanto a graça de Deus me aperfeiçoam até que eu possa chegar à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito aqui? Jesus, o varão maduro. Então a lei de Deus não é mais uma regra externa, do lado de fora, que eu preciso dizer que é pesada, não. É um privilégio, eu desfruto dessa lei. O verdadeiro cristão deleita-se na lei de Deus, porque ama a palavra de Deus. A Bíblia fala, aquele que me ama, é aquele que guarda e obedece os meus, o que é o mandamento? A lei de Deus. Aleluia. Então eu quero orar nessa noite, por algumas coisas. Eu quero te pedir nesse momento, feche teus olhos. Pode ser que algumas coisas que eu falei aqui, deu na tampa em você. Você falou, pô pastor, isso aqui é para mim. Em relação ao adultério, em relação à reconciliação, em relação à lei de Deus, eu pensava que não era assim. Em relação à pureza, em relação ao matar. E eu quero que nesse momento a gente possa olhar para Cristo e ver que Ele é a nossa lei exata, perfeita. Ele é a própria lei de Deus sobre a terra. O nosso balizador, o nosso aferidor, a nossa medida padrão de excelência deve ser Jesus. Então, meus queridos, da mesma forma que o Antigo Testamento, através dos santos profetas, apontaram e profetizaram acerca de Cristo Jesus, nós temos o privilégio de sermos salvos pela fé nele. Aleluia! Então você que ainda não aceitou Jesus, o que eu faço, pastor? Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, porque Ele é o único caminho que revela o Pai a todos nós. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Eu quero que você, do seu coração, você ore, declarando, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que a igreja comece a orar nesse momento. Eu vou te dar um tempo para você refletir, para você colocar a sua vida em dia, diante do Senhor, não diante do pastor, não diante de uma igreja evangélica ou de uma placa, mas sim do Senhor. Eu quero que nesse momento você seja bem-aventurado e pobre em espírito, você seja humilde, você se arrependa, você possa olhar para você mesmo e ver o quanto você precisa do Senhor. Enquanto isso, todo o time de louvor e adoração vai adorar, vai cantar. E eu quero que você entregue o seu coração. Eu acredito que essa noite é uma noite que o Senhor está pedindo de nós arrependimento, mudança de hábitos, de pensamentos. Como se dá isso? Através do conhecimento da verdade. Através do conhecimento da verdade, o véu é arrancado dos seus olhos, e você agora liberto em Cristo Jesus, começa a caminhar através de um novo caminho, de uma nova vida, de uma nova mentalidade, e consequentemente, através de novas práticas, através de novas atitudes, através de um novo coração dado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo está em você. E contra esse fruto não há lei. Sim, porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo que emana de dentro para fora nas nossas vidas. Então aproveite esse momento.
Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como foi a tua semana, se foi pesada, se foi leve, se foi difícil, se foi fácil, mas uma coisa eu sei: todo aquele que se apresenta diante do Senhor com o coração rendido, com o coração quebrantado, é justificado diante de Deus.